Amém. Podemos sentar. Obrigado. É com muita alegria que eu estou aqui hoje mais uma vez, podendo compartilhar com vocês algo que está no meu coração, e como é um momento muito alegre, feliz, e como eu fico muito feliz, eu mereci até estrear uma camisa nova hoje, né? Alguns irmãos me elogiaram, outros não. Espero que os que não me elogiaram foi só por uma questão de não elogio, não porque acharam feio, né? Assim eu espero. Qualquer coisa também não tem problema, a gente conversa depois no final do culto. Mas está aí, visual novo, pelo menos com a camisa, só a camisa, né? O resto é tudo igual. Bom, e o que eu quero compartilhar hoje com vocês, brevemente, é fruto de palavras que a gente vai ouvindo no longo do caminho, e algumas vão enchendo o nosso coração. Eu sempre gosto de compartilhar algo que está no meu coração, porque senão a gente acaba falando algo que não vive, não participa. E isso é algo que eu ouvi de alguns pregadores, mais de um, e escutando eles e estudando mais um pouco, eu formulei aquilo que eu quero compartilhar com vocês. E também é fruto de algumas perguntas que a gente acaba fazendo ao longo da nossa caminhada, quando lê alguns versículos, e algumas perguntas que a gente faz ao longo da nossa vida. Alguns domingos atrás, alguns meses atrás, eu compartilhava sobre a essência, não sei se alguns irmãos se lembram, sobre a questão de sermos verdadeiros e sermos quem realmente nós somos quando ninguém está vendo. E eu quero iniciar essa reflexão nessa noite realmente fazendo uma pergunta, e onde todos nós, provavelmente você e eu também, todos nós de uma certa forma queremos ser pessoas do bem, pessoas que fazem as coisas certas, pessoas que são amigas de todo mundo, pessoas que são benquistas pelos outros, pessoas que simplesmente são boas. Não só nas coisas grandes, porque nas coisas grandes é muito fácil fazer o bem, mas nas coisas pequenas e nas mínimas, e naquelas coisas talvez cotidianas e nas infinitas possibilidades que eu e você temos todos os dias de fazer o bem, de levar adiante o amor, e que muitas vezes nós não conseguimos. Talvez naquelas situações onde ninguém está vendo, nas coisas mais simples, assim como ser um vizinho melhor, assim como ser uma pessoa melhor no trabalho, assim como ser um pai ou uma mãe melhor, nos pequenos detalhes, quando ninguém está vendo. E muitas vezes a gente não consegue. E a pergunta talvez nessa noite seria, por que será que muitas vezes nós não conseguimos e nos deparamos com um César, ou com você que não quer ser aquilo que você se torna sendo em muitas vezes? Talvez a resposta para isso é porque a gente não consegue olhar e saber quem nós somos realmente, olhar para nós com os olhos corretos, no qual Jesus olhou para nós. Não conseguimos talvez entender quem realmente nós somos, nem por que estamos aqui. E quando a gente talvez fica sem ele e sem beira, a gente se dá o direito de fazer algumas coisas que nem mesmo nós gostamos. Um dos versículos da Bíblia que talvez podem nos ajudar a entender um pouquinho mais quem nós somos e por que nós estamos aqui, e nos ajudar nessa luta por sermos pessoas melhores a cada dia, está lá em Mateus capítulo 14, versículo 24, uma história muito conhecida por provavelmente todos nós, ou a grande maioria de nós, uma história até aqueles que não são crentes conhecem, e que talvez, se você é que nem eu, que tem um fantástico mundo de Bob na cabeça, talvez essa história lhe provoque algumas perguntas
talvez sem resposta, ou lhe dê alguns pontinhos de interrogação em cima da cabeça. Ou talvez a gente já lê a Bíblia de uma forma tão mecânica, né, que isso nem acontece mais. Às vezes a gente lê algumas histórias e parece que é um conto de fadas, né? E Elias foi transladado ao céu como se a gente lê isso como se isso fosse algo extremamente normal, né? Não se dá o direito de pensar o que é uma pessoa ser transladada ao céu. E nessa história aqui não é diferente. E a gente pode ler junto Mateus 14, a partir do versículo 24, diz assim: e essa história ela se dá quando os discípulos estão junto com Jesus, e Jesus quer orar um pouco, e ele olha para os discípulos e diz o seguinte: vocês vão na frente, entrem no barco e vão navegando no barquinho, não se sabe o tamanho desse barco, que eu vou ficar aqui no monte orando um pouquinho, conversando com meu pai, depois eu encontro vocês, eu dou um jeito de encontrar. Jesus talvez já sabia da surpresa que ele ia aprontar, os discípulos ainda não. E aí no meio disso, entra lá no versículo 24, dizendo assim: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Provavelmente, se você estivesse num barco, no meio da noite, com uma tempestade, e uma pessoa, não sei se Jesus usava branco na época, né? Mas uma pessoa viesse caminhando sobre as águas, eu acho que a nossa reação não teria sido contrária. A gente lê a Bíblia e se coloca no lugar de super santos quando lê a Bíblia, né? Diz: meu Deus, como que os discípulos tiveram medo de Jesus? Eu tenho certeza que se soubesse nadar, tinha pulado na água. Eu sempre digo: Jesus, tem um monte de gente que fica pedindo, eu quero ver um anjo, eu digo: eu não quero ver um anjo. Meu Deus, imagina tu sozinho em casa, tua esposa dormindo, todo mundo dormindo, tu tá orando, quando abre os olhos tem um anjo na sala. Meu Deus, eu pulo pela janela, né? Mas calma, César, é só um anjo, isso eu vou escutar já lá do outro lado, porque eu já fui, né? E os discípulos ficaram apavorados, normal, até aí normal. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Vamos até aqui, depois a gente continua. E aqui entra de novo os santos, olhando para Pedro, e todo mundo deve estar pensando: tá, mas essa história continua. Pedro afundou. Ai, que vergonha, Pedro. E o pastor Eibe um dia falou, e eu falo de novo, né? Não critique Pedro até o dia que você caminhe também por sobre as águas. Porque pelo menos ele afundou. Isso quer dizer que ele caminhou. A gente nem coragem de caminhar tem. Mas a grande pergunta que vem, e talvez você se fez algum dia essa pergunta, ou está se fazendo nessa hora, eu me fiz muitas vezes, por que passou pela cabeça de Pedro que ele era capaz e podia caminhar por sobre as águas? Será que simplesmente deu uma loucura em Pedro e ele disse: já que Jesus está lá, eu vou caminhar também, vou tirar essa casquinha para depois, um dia, muitas pessoas falarem de mim para o resto da vida? Será que Pedro era tão corajoso assim? Acho que não, porque logo depois, um pouquinho depois, quando Jesus estava sendo açoitado e levando para a morte, o que Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes e fugiu. Então ele não era tão corajoso assim. Mas então por que Pedro pensou que ele poderia caminhar por sobre as águas? É uma pergunta talvez sem resposta.
Para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa resposta, eu quero lhe compartilhar o que era, na época de Jesus, as crianças, os filhos, como é que era o ensinamento deles e o que era realmente ser um discípulo. E talvez a gente vai entender um pouquinho melhor essa atitude de Pedro. Naquele tempo, a Bíblia, que era só o Antigo Testamento, a Torá, que eram os 5 livros da lei, os primeiros 5 livros escritos por Moisés, isso não era só um livro religioso, um livro poético, somente um livro a mais na prateleira, mas ele era a base para tudo na vida das pessoas. Inclusive era a base para o ensino das crianças da época. A escola, se a gente pode chamar assim, ela era baseada na Bíblia, e a Bíblia ela era o norteador de todo o ensino daquela época, na época de Jesus. E toda criança, o sonho dela era um dia poder ser um rabino, que era a pessoa do mais alto escalão da sociedade, era o rabino. Então, todas as famílias e crianças, eles tinham um sonho, poder, talvez os seus filhos, ou poder, ele mesmo, a criança, se tornar um discípulo de um rabino. Mas para que ele pudesse chegar lá, o caminho era muito difícil. E o caminho começava na escola, quando essas crianças, a partir dos 6 anos de idade, quem já tem filho, mais ou menos, pode imaginar o que é uma criança de 6 anos de idade. Quando aos 6 anos de idade eles entravam na escola e tinham a primeira etapa da escola que se chamava Bet Sefer. Nessa primeira etapa ela era contida de crianças de 6 a 10 anos de idade. E essas crianças elas tinham uma tarefa muito simples. Entre os 6 e os 10 anos de idade, nessa primeira etapa, elas tinham que decorar nada mais, nada menos que a Torá. Não era ler, não era citar, era decorar a Torá. O que é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então a criança, aos 10 anos, tinha os 5 primeiros livros da Bíblia decorados. Mas isso não era suficiente, porque ela ainda tinha que mostrar que a personalidade dela era uma personalidade boa, que ela sim estava apta para passar o 2º nível. E claro, obviamente, muitas crianças, muitos jovens abandonavam a escola no 1º nível, porque eles não eram capazes de passar para o 2º nível. Ou eles não conseguiam decorar a Torá, ou eles conseguiam decorar a Torá, mas os líderes da época olhavam para eles e diziam: tu não tem o perfil, então muito obrigado, você agora volte para sua casa, volte para sua família, e você vai aprender o que o seu pai faz, e vai seguir adiante aquilo que a sua família tem feito até aqui. Se seu pai é um pescador, aprenda a pescar, e siga pescando para o resto da vida. E aquela criança, talvez, decepcionada, não só ela, como o seu pai decepcionado, chegava em casa e dizia: pai, eu não consegui, eu estou de volta, eu não consegui ser o melhor, eu não sou o melhor dos melhores, eu voltei, agora eu quero aprender direitinho o que o Senhor faz, e eu vou ser um pescador para o resto da vida com o Senhor, e levar aquilo que a nossa família faz para o resto da vida, porque ele não conseguiu passar no teste. Mas as melhores crianças, algumas conseguiam sim, e tinham um perfil que agradava, então eles iam para a 2ª etapa, que era o Bet Talmud, que era crianças a partir de 10 anos, que saíam da primeira etapa, até 14 ou 15 anos. Essas crianças, nessa 2ª etapa, não só sabiam a Torá de cor, como elas tinham que decorar o resto da Bíblia. Então elas sabiam de Gênesis a Malaquias de cor. É algo mais ou menos não. É algo exatamente assim. Elas sabiam tudo isso de cor. Alguns anos atrás, teve um chinês, eu acho que foi o japonês, que não tinha nada que fazer na vida e decorou a lista telefônica, né? Da China. Uma lista desse tamanho, todo mundo já ficou impressionado. Mas na época de Jesus era muito comum.
as crianças elas decoravam. Então, com 15 anos de idade, essas crianças, esses adolescentes já não só tinham a Bíblia toda da época, o Velho Testamento decorado, como eles já se reuniam em grupos para discutir as práticas que eram feitas na época, para discutir a interpretação, a tradição oral, como eram aplicadas as leis de Moisés, como o povo se comportava. Não sei se você consegue imaginar, eu não consigo imaginar uma criança de 12, 13, 14, 15 anos fazendo isso, mas na época eles faziam. E mesmo assim, algumas crianças que conseguiam decorar tudo isso, eram mandadas de volta para suas casas, porque eles não cumpriam os pré-requisitos que eram estabelecidos. Mas as melhores das melhores, e pouquíssimas, talvez, crianças conseguiam passar para a terceira etapa. E a terceira etapa se chamava Bet Midrash. É onde as crianças aí já não tinham mais que decorar nada, porque não tinha mais nada para decorar mesmo, né? Já tinham decorado tudo. Elas sabiam todas as leis, elas sabiam todo o Velho Testamento. E alguns desses adolescentes, agora eles iam escolher um rabino. E era a terceira etapa. Eles iam escolher um rabino, e eles tinham passado por essa etapa tão complexa. Dos 6 anos de idade, eles estavam lá, e eles já estavam com 15 anos de idade, 9 anos depois, e eles tinham vencido e conquistado. Agora eles iam escolher um rabino. E eles iam pedir para ser um discípulo desse rabino. E na época, ser discípulo de um rabino não era somente saber o que o rabino sabe, mas era ser o que o rabino era. Eles queriam ser iguaizinhos ao rabino. E cada rabino na época ele tinha muita autonomia de muitas coisas. Ele lia a Bíblia, interpretava a Bíblia como ele achava que ela era a interpretação. Ele via as leis e ele interpretava as leis como ele achava que tinha que interpretar. Então o rabino ele tinha essa autonomia, cada rabino tinha uma visão sobre tudo. E isso que o rabino tinha, essa visão sobre tudo, se chamava jugo. Então o menino, o rapaz, ele ia escolher debaixo de qual jugo, de qual rabino que ele ia estar. E é interessante que nesse mesmo contexto, lá em Mateus 11, no capítulo 28, diz assim, Jesus, nesse mesmo contexto, sobre o jugo, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ele olhava os outros rabinos que tinham um jugo pesado, que tinham leis pesadas, interpretação sobre leis e sobre a Bíblia muito pesadas, e ele vem nesse mesmo contexto dizendo: o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, quando você era um discípulo de alguém, você queria seguir exatamente e fazer exatamente o que o seu rabino fazia. Após esses rapazes, esses jovens adolescentes perguntarem para o seu rabino, então o rabino chegava e dizia o seguinte: então tá, tu quer ser um discípulo meu? Quero, então senta aqui. E eles tinham uma entrevista muito demorada, muito longa, onde o rabino ia descobrir se esse rapaz estava pronto para ser o seu discípulo. Então ele perguntava sobre Gênesis, ele ficava muito tempo conversando sobre Deuteronômio, ele ficava muito tempo conversando sobre os profetas, ele ficava muito tempo conversando sobre os livros poéticos, e ele passava muito tempo conversando sobre a Bíblia, e perguntava uma pergunta aqui, uma pergunta ali, e o rapaz não podia errar nenhuma pergunta, e ele queria saber o que o rapaz pensava, porque enquanto ele estava falando com o rapaz, ele tinha praticamente algumas perguntas na cabeça. Será que esse rapaz pode fazer o que eu faço? Será que esse rapaz pode divulgar com clareza o que eu realmente penso? Será que esse rapaz tem tudo o que eu preciso para que ele seja igual a mim? Era muito mais do que uma entrevista de emprego, porque esse rabino não podia errar. Esse rapaz não tinha
hipótese de errar. Ele tinha que ter todas as qualidades para que ele fosse igualzinho ao seu rabino. Se em algum momento o rabino percebesse uma falhazinha, talvez nem falha, mas uma diferença no caráter desse rapaz, onde ele criasse uma pulga atrás da orelha, ele dissesse, eu acho que ele não vai conseguir ser que nem eu. Ele olhava para o rapaz e dizia, você é um ótimo estudioso, você sabe tudo sobre a Bíblia, mas infelizmente, você não pode ser meu discípulo. Volte para sua casa, volte para o seu pai, para a sua mãe, aprenda o a fazer da sua família, e volte a fazer exatamente o que seu pai está fazendo, porque infelizmente você não é o melhor dos melhores. Mas se esse rapaz cumpria todos os pré-requisitos, e o rabino achava que ele poderia ser igualzinho a ele olhava para o rapaz e dizia, segue-me. E esse rapaz praticamente tinha ganhado na loteria. Esse rapaz agora ele era um seguidor, ele era um discípulo de um rabino. E essa palavra, esses rapazes, eles eram chamados e são chamados até hoje, porque isso ainda persiste até os dias de hoje, de Talmide. E muitos deles juntos, no plural, significa Talmidim. Então, todo rabino tem seus Talmidim. Todo rabino tem seus discípulos. Rapazes que um dia vão ser exatamente o que esse rabino é. E esse rapaz, então ele ganhava na loteria praticamente. Era como se hoje você perguntasse para alguém aqui, onde é que está teu filho que eu nunca mais vi ele? Você dissesse, não, ele está jogando no Barcelona, né? Se a gente pudesse hoje, praticamente tudo gira em torno de futebol, né? Ou ele está trabalhando em Nova York, numa das maiores empresas, não sei, hoje o que poderia significar ser na época um talmidim de um rabino. Era tudo que uma criança, tudo que uma família poderia esperar de um filho. E aí esse jovem então, ele deixaria família, trabalho, amigos, deixaria tudo para seguir agora, de vez, esse rabino. Ele se dedicaria 100% a ser exatamente igual ao seu rabino. E por causa disso, tem um ditado que ficou era muito usado na época, onde esses discípulos, esses talmidim do rabino, eles andavam tão pertinho do rabino, tão pertinho, iam todos eles atrás. Se um dia você tiver a oportunidade de Israel, provavelmente você vai ver um deles, tem fotos na internet. Agora, os últimos amigos nossos que foram para Israel compartilharam que viram o rabino andando e os talmidim tudo atrás, bem coladinho dele assim, e se dizia na época, diz, meu filho, agora você é um talmidim, você tem que se cobrir da poeira do seu rabino, da poeira que sai das sandálias do seu rabino, porque eles andavam muito pelos desertos, por ruas com areia, e essa poeira que ia saindo da sandália do rabino, eles estavam tão pertinho do rabino, que no final do dia eles estavam todos empoeirados, da poeira que saía do rabino. Eles seguiam o rabino por tudo que era canto. O rabino ia para lá, eles iam junto, o rabino ia para cá, eles iam junto, o rabino parava para discutir, eles estavam ao redor escutando o que o rabino falava, o rabino ia estudar, eles estudavam junto, o rabino ia dormir, eles dormiam junto. No banheiro provavelmente eles não iam junto, né? Eu acho. E nesse contexto está inserido a palavra discípulo. É interessante ver que a maioria dos rabinos, ele começava a escolher os seus discípulos aos 30 anos. Não fala na Bíblia exatamente que Jesus era um rabino, mas muitos teólogos confirmam praticamente, sem sombra de dúvida, que sim, Jesus era um rabino. Por muitas evidências. Uma delas é que Jesus começou a escolher os seus discípulos aos 30 anos. E é interessante prestar atenção como Jesus escolheu os seus discípulos. Alguns deles eu vou citar aqui. Jesus caminhando ao longo do mar da Galileia encontra Pedro e André, que eram pescadores, e disse para eles simplesmente essa palavra: sigam-me, segue-me. E esses pescadores, de uma hora para outra, largam as redes e vão seguir Jesus. Não sei se você já se perguntou em alguma vez,
Mas eu me perguntava, eu disse, poxa vida, mas que estranho, né? Está muito poética esse versículo. Devia ter acontecido mais coisa. Às vezes, para você convencer uma pessoa, você tem que marcar uma janta, tem que conversar, tem que explicar. Eu, por exemplo, para convencer a Daphne a namorar comigo, foi meu Deus, como eu gastei dinheiro. Marquei uma janta e eu disse, é agora, ela não escapa. Eu tenho certeza, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu sei que ela já está assim, ó, esperando o dia que eu vou conversar com ela. E fui no shopping, ela estava estudando, no intervalo eu digo, preciso falar contigo. Eu disse, agora ela vai se abalar. E sentei na frente dela, ela olhou para mim muito calma. Até hoje eu não entendi de onde ela tirou tanta tranquilidade. Muito calma. Ela disse, oi, tudo bom? O que tu queria falar? Aí eu, com nenhuma calma, né, expliquei quais eram as minhas intenções com ela. E ela novamente, com muita calma, ela disse, não tem problema. Mas eu nem sei quem tu é para começar. Né? Bom, ela me deu uma lavada, assim, das mais clássicas que existe na Terra. E foi 8 meses de muita luta para convencê-la a me seguir. Né? Como eu queria dizer, segue-me! E ela viria. Mas parece que não funciona comigo. Os rapazes solteiros sabem que não é tão fácil assim, né? Chegar e dizer, segue-me. Não vai. E aqui Jesus simplesmente olha. Claro, hoje a gente sabe que Jesus é Jesus. A gente sabe tudo o que aconteceu, mas na época ninguém sabia. Ele era mais um rabino. Alguns acreditavam que ele era o Filho de Deus, João Batista já vinha anunciando, mas nada estava comprovado ainda. E Jesus passa e olha para esses rapazes e diz, segue-me. E a gente se pergunta, mas por que foi tão poético assim? Por que foi tão rápido? Mas quando a gente entende o contexto do que era um rabino falar para um rapaz, segue-me. As dificuldades que esse rapaz tinha que passar, isso era o maior prêmio que um rapaz poderia receber. Ele nascia querendo escutar essa afirmação, segue-me. E é interessante também prestar atenção que se Pedro e André estavam pescando, é porque muito provavelmente, confirmadamente, eles não eram discípulos de nenhum outro rabino. E se eles não eram discípulos de nenhum outro rabino, é porque eles não tinham passado no teste. E se eles não tinham passado no teste, é porque eles não eram os melhores. E se eles não eram os melhores, é porque eles já estavam decepcionados, porque um dia eles falharam na tarefa. E eles tinham voltado a pescar. Como homens normais, eles disseram, a gente não conseguiu, pai. Não deu. Vamos pescar. E de uma hora para outra parece que a história muda. Vem um rabino e olha para eles e diz, segue-me. Nossa, eles não pensaram 2 vezes. Eles largaram as redes e saíram correndo. Mais para frente, Jesus também está andando e encontra Tiago e João pescando com seu pai Zebedeu. Provavelmente também, se eles estavam pescando com seu pai, talvez o seu pai ainda estava lhe ensinando como pescar. Eles não tinham passado no teste. Provavelmente algum tempo atrás, ou 1 ano, 2 anos, ou meses, ou dias, não se sabe, não se diz, nem vamos saber nunca, eles tinham sido reprovados. E eles tinham chegado em casa, para decepção talvez dos pais. Eles nunca se tornariam discípulos de um rabino. Eles disseram, pai, a gente não é o melhor dos melhores. E que ruim que é para um pai ouvir que seu filho não está entre os melhores, que seu filho está entre os piores. E daqui a pouco chega um rabino e olha para os dois e disse, segue-me. E a gente talvez fique olhando e lê essa passagem e diz, poxa vida, mas como é que Zebedeu deixou seus filhos simplesmente ir? Imagina o Saulo está lá, com Lourenço e com Bernardo, e vem o rabino e diz, segue-me. Não segue nada. Não sai de casa. E a gente talvez lê a Bíblia e diz, mas como isso acontece?
Mas seguir o rabino era o maior prêmio que um pai poderia receber. E quando Jesus olha para Tiago e para João e diz: segue-me, Zebedeu deve dizer assim: uau, os meus 2 filhos passaram no teste. Eles já tinham sido reprovados e não tinha mais como. E de uma hora para outra, um dia pescando, ele deve ter voltado correndo para casa e dizendo: meu amor, os nossos filhos viraram no Talmidim. Como assim? Eles não passaram. Eles não são os melhores dos melhores. Eles não conseguiram. Tu está enganado? Não. Passou um rabino lá na praia e pediu para eles seguir. E agora eles são Talmidim. E talvez esse pai era um dos pais mais felizes do mundo, porque agora seu filho era seguidor de um rabino. E Jesus assim vai chamando os seus 12. Justamente 12 desqualificados, 12 despreparados, 12 homens que não eram os melhores dos melhores. E com esses 12 homens, um infelizmente ou felizmente, traidor, esses 11 homens, eles mudam toda uma humanidade. Porque Jesus acredita em 11 homens e diz: segue-me. Jesus olha para esses 12 homens e diz: eu sim estou vendo em vocês tudo que vocês precisam ter para ser igual a mim. Quantos anos eles tinham? Provavelmente a idade de um rapaz que começava a ser talmidim, 14, 15, 16, talvez 20 anos, rapaz e às vezes adolescentes. Desculpa, mas tem alguma coisa travando. Voltando à história de Pedro, para que a gente possa entender essa atitude tão intrigante de Pedro. Por que você acha que Pedro pulou do barco e foi encontrar Jesus? Por um simples motivo: porque ele era discípulo. E um discípulo sabe que se um rabino chamou ele para ser o seu discípulo, ele sabe que o rabino sabe que ele tem todas as capacidades para ser exatamente igual ao rabino. E ele sabe que o rabino tem consciência que ele pode fazer exatamente o que o rabino faz. Esse era um princípio de ser um discípulo. E quando Jesus chamou os seus 12 discípulos, em outra palavra, ele estava dizendo: vocês podem fazer exatamente o que eu faço. Vocês vão ser exatamente quem eu sou. E talvez só Pedro teve a coragem de testar se Jesus estava realmente falando a verdade. Mas não foi um ato de loucura. Foi um ato consciente, porque ele sabia que se Jesus tinha chamado ele para ser o seu discípulo, é porque Jesus sabia que eles poderiam fazer as mesmas coisas que ele, Jesus, fazia. E quando Jesus vem caminhando sobre as águas, Pedro parece que tem um estalo e diz: se Jesus está caminhando sobre as águas, ele está nos ensinando a caminhar por sobre as águas. Porque um rabino faz algo para ensinar os seus discípulos a fazerem exatamente igual. E Pedro não tem dúvida. E Pedro disse: és tu mesmo. E é interessante, se ele pergunta é porque Jesus estava longe. Ele não conseguia ver Jesus. Se és tu mesmo, então me chama, que eu vou caminhando até ti. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro, parece que sem medo, ele bota o pé em água firme e sai caminhando. E é interessante ver que quando Pedro entra no barco, ele não reconhece Jesus, mas quando ele começa a afundar para que Jesus pegue Pedro, Jesus faz somente o quê? Estende a mão. Então provavelmente Pedro percorreu uma boa distância caminhando sobre as águas. E aí sim vem aquela parte que todos nós sabemos, onde a partir do versículo 30 diz assim: reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes?
Aqui também há outro ponto que talvez a gente entende há muitos anos de uma certa forma. Por que Jesus olha para Pedro e diz, homem de pequena fé? Porque talvez Pedro não estava confiando mais em Jesus? Isso é o que eu sempre pensei, né? Homem de pequena fé, não tá, mas tu não confia em mim? Mas olhando todo esse contexto, muito provavelmente, Jesus estava falando outra coisa para ele. Porque Jesus ainda estava sobre as águas. Jesus não começou a afundar. Então, muito provavelmente, Pedro não deixou de confiar em Jesus. Pedro perdeu a confiança em si mesmo. E quando Jesus olha para Pedro e diz, homem de pequena fé, Jesus provavelmente está dizendo, Pedro, como que tu é capaz de acreditar que tu não pode fazer as mesmas coisas que eu faço? Por que tu não tem fé de acreditar, se eu estou caminhando sobre as águas e tu é meu tal medir, você também pode caminhar? Por que tu perdeu essa confiança em ti mesmo? Por que tu teve medo, achando que tu não ia conseguir ficar por sobre as águas? Muito provavelmente, quase com certeza, essa era a afirmação de Jesus. Lá em João, deixa que eu abro para vocês, lá em João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim, Catiai. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus talvez quando está dizendo o homem de pequena fé, Ele está dizendo, Pedro, tu não te lembra, Pedro? Foi tu que me escolheu? Não, foi eu que te escolhi, Pedro. Não foi tu que me escolheu, mas foi eu que te escolhi. Se eu te escolhi, é porque eu vi em você sim, todas as qualidades que você precisa ter para ser exatamente o que eu sou. Se eu te escolhi, é porque eu sei que você pode fazer as mesmas coisas que eu faço. Lá em João capítulo 14, versículo 12, diz outra verdade. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É interessante ver que Jesus provavelmente, depois que ele chamou os 12, e ele liberou os 12, parece que essa chamada ela se abriu para todos. Não só para os 12, mas para você também. E se Jesus escolheu, é porque Ele viu que você tem todas as capacidades. Você pode ser exatamente o que Ele foi. Ele depois, mais para frente, João declara isso no seu livro, dizendo que não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a você. E que vocês podem fazer exatamente o que eu faço, sim, mas podem fazer coisas maiores. Porque vocês estão capacitados, vocês têm sim capacidade. Vocês são os melhores dos melhores. Por mais que os outros digam que vocês não passaram no teste, por mais que o seu espelho lhe diga que você não passou no teste, por mais que muitas vezes você saiba quem você realmente é, mas eu não sou perfeito, eu tenho um monte de problemas. Se eu tivesse que começar a confessar um a um aqui, eu passaria a noite toda. Jesus sabe disso. Mas independente de tudo isso, Jesus olha para você e diz: fica tranquilo, foi eu que te escolhi. Não deixa nunca passar pela tua cabeça que o dia que você levantou a mão, dizendo eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida,
foi uma opção somente tua. Não, foi eu que te escolhi. É como se você estivesse pescando, já sem saber o que fazer, porque não deu mesmo. E eu tivesse ido lá na praia e dissesse: Saulo, me segue. Você tem todas as qualidades, está totalmente capacitado para fazer exatamente o que eu fiz, para pensar como eu pensei, para ser quem eu fui e ainda fazer coisas maiores. É interessante porque talvez esse olhar, essa ótica muda completamente ou amplia completamente tudo aquilo que nós cremos e sabemos a respeito do Evangelho. Porque a gente sempre ouviu que Deus crê em você. A gente sempre ouviu, ou melhor, a gente sempre ouviu que você tem que crer em Deus. A gente sempre ouviu que você tem que ter fé em Deus. Mas essa ótica, ela nos leva a entender que Deus crê em você. Essa ótica nos leva a entender que Deus tem fé em você. Ele acredita que você vai conseguir, que você pode, sim, ser um discípulo de Jesus Cristo. No real sentido da palavra, no que significa ser um discípulo, a fazer exatamente o que Jesus Cristo fez. Ele acredita de todo o seu coração que você pode ser. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Onde me afirma? Mateus, capítulo 28, versículo 19. Quando Jesus tinha morrido, tinha voltado, estava com os discípulos e estava indo de uma vez por todas. Ele olha para aquelas pessoas que estavam ali e disse o seguinte: então agora ide por todo o mundo, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide portanto e fazei discípulos. Ide portanto e fazei talmidim. Agora, vocês não só são mais meus seguidores, mas assim como vocês estão me seguindo, vocês também podem fazer outros discípulos. Porque eu vejo em vocês todas as qualidades que vocês precisam ter para serem meus discípulos. E se realmente nós pudéssemos ser essa pessoa que Jesus crê, e se você e eu nessa noite nos colocássemos nesse padrão de pessoas que Jesus acredita, que pode fazer a mesma coisa que Jesus fazia, que diante de todas as possibilidades que se apresentam para você todos os dias de fazer o bem ou o mal, você pode sim escolher em fazer o bem, você pode sim escolher em repartir o amor, pois afinal, Jesus Cristo acredita piamente de que você pode seguir a Ele, e Jesus acredita piamente de que você pode ser como Ele. Que nessa noite você e eu possamos crer em Deus cada dia mais, mas possamos também saber que Deus crê em você, que Deus acredita em você, que nessa noite nós possamos continuar e aumentar a nossa fé nele, mas ter a convicção de que Ele tem fé, de que você pode ser e fazer tudo aquilo que Ele fez. Que possamos ser uma pessoa cheia de amor, compaixão e verdade, uma pessoa cheia de perdão, paz, graça, alegria e esperança, e que possamos todos os dias ficarmos cobertos pela poeira que sai dos pés do nosso grande rabino e mestre, Jesus Cristo. Se tem algo que eu poderia fazer com vocês nessa noite, e provavelmente é tudo que eu posso fazer com vocês nessa noite, é pedir que junto possamos orar e que Deus nos capacite a sermos seguidores, discípulos, talmide fiéis do nosso grande mestre, grande rabino Jesus Cristo, e que possamos, sabendo que
temos todas as qualidades que precisamos ter para fazer tudo aquilo que Jesus fazia e para ser tudo aquilo que Jesus fez. Que possamos todos os dias, diante de Deus, nos encontrarmos em intimidade com Ele. Que hoje, se tem um lugar que você pode, que eu posso, estar mais perto do nosso grande Mestre, para saber melhor quem Ele é, para saber melhor quem Ele pensa, para ser mais parecido com Ele. Se tem um lugar, esse lugar é na oração. Quando você fecha os seus olhos na intimidade com Deus, é ali onde você fica mais perto do seu grande discípulo, ou melhor, do seu grande rabino. E é ali onde você se torna cada dia mais um discípulo fiel. E é ali onde cada dia mais Jesus pode fazer de você um talmide, fazer de nós talmidim, fiéis, e sermos a cada dia mais parecidos com Cristo. Então talvez a pergunta lá de cima, como fazemos para sermos pessoas melhores? Entendendo o princípio de que somos discípulos de Cristo. Não deixe em nenhum momento o diabo colocar na sua cabeça que você vai fazer coisa ruim sim, você vai desagradar o coração de Deus sim, porque você é um simples e pobre mortal pecador. Isso é uma verdade, mas existe outra verdade maior sobre essa. Jesus Cristo um dia lhe chamou para ser o seu discípulo, e mesmo você sendo um pobre mortal pecador, Ele tem convicção de que você pode fazer e ser exatamente o que Jesus Cristo fez e foi aqui na terra. Quando você tiver infinitas possibilidades de fazer o certo ou errado, de ser uma pessoa melhor, saiba que tem alguém que confia em você. Saiba que tem alguém que apostou todas as fichas em você. E ele tem total convicção de que você é capaz de ser e de fazer o que Jesus Cristo fez e foi. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse segredo, Senhor, tão especial de sermos teus discípulos. Não é simplesmente uma palavra qualquer, não é simplesmente um chamado a mais, mas é uma declaração tua para nós, de que nós podemos ser e fazer exatamente o que tu fez e o que tu foi aqui na terra. Tu fostes um exemplo para nós, tu foste um exemplo a ser seguido, e obrigado por confiar a nós o direito de sermos e fazermos as mesmas coisas que tu fez. Desculpa porque tantas vezes nós falhamos, desculpa porque tantas vezes nós não cremos em nós mesmos, assim como Pedro não acreditou. Desculpa porque muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e vemos que não há nada de bom. Isso às vezes nos impede de ver que, independente de nós, tu nos chamaste como teus discípulos. E esse chamado, ele não é simplesmente um chamado, mas ele é uma confiança. Ele é algo que nos leva a sermos mais parecidos contigo, e que nos leva a entender que sim, nós podemos ser e fazer aquilo que tu fez. Ajuda, Senhor, a cada um de nós aqui nessa noite a entender isso, a praticar isso, a sermos cristãos verdadeiros. Cristãos, ó Pai, que escolhem em difundir o teu amor, cristãos que escolhem em fazer o certo, cristãos que escolhem em serem pessoas melhores, cristãos, ó Pai, que escolhem em fazer aquilo que agrada o teu coração, porque sim, tu escolheste a cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos discípulos mais fiéis, a estarmos mais atentos a quem tu é, ao que tu fazes, ao que tu pensa, para cada dia mais nos tornarmos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu.
Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Quero convidar aqueles casais que já estão separados para distribuir a Santa Ceia. Enquanto nós cantamos, pudessem passar aqui na frente. Quero ser como tu. Eu quero ser, Senhor. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu, Senhor Jesus. Senhor, quero ser como tu. Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Nessa noite nós temos não só a alegria de sabermos que somos discípulos escolhidos de Jesus Cristo, mas temos também o direito e a alegria de poder compartilhar do pão e do cálice, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. E que nessa noite esse compartilhar do corpo e do sangue de Jesus seja um momento de muita alegria, seja um momento onde realmente nós possamos nos sentir parte deste corpo. Por mais que você nessa semana não tenha sido um discípulo tão fiel, que nessa noite, ao compartilhar o pão e o cálice, você se sinta parte do corpo de Cristo, você se sinta um discípulo de Jesus Cristo, você renove no seu coração a confiança e a fé que Jesus depositou em você, no dia que Ele lhe chamou para ser um discípulo. Então vamos compartilhar do pão e do cálice. Senhor, obrigado, Pai. Consagramos nessa noite este pão, este suco que simbolizam hoje o teu corpo e o teu sangue que foi entregue por nós, e por isso hoje nós temos acesso à tua presença, e por isso hoje nós podemos, ó Pai, saber que somos discípulos chamados teus, e podemos participar, e podemos, ó Pai, compartilhar como membros de um mesmo corpo, deste momento tão especial. Obrigado, Senhor, pela tua morte na cruz. Obrigado, Jesus Cristo, por ter nos escolhido como discípulos, que ao compartilharmos hoje do pão e do cálice, que possamos, ó Pai, nos sentir, ó Pai, parte do teu corpo, como escolhidos teus, em nome de Jesus, amém. Podemos distribuir. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós
chegar somente pelo sangue. Vamos ficar de pé? Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Oh, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode erguer o seu pão. Podemos dizer juntos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos comer. E que ao compartilharmos o cálice um com os outros, possamos afirmar essa condição de discípulos, dizendo um para os outros: Jesus Cristo lhe escolheu para ser um discípulo seu. Jesus escolheu para ser um discípulo, uma discípula. Jesus escolheu para ser um discípulo, uma discípula. O que nos lava dos pecados e nos traz
Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só antes de encerrar este culto, eu queria lhe dar uma notícia muito boa, que provavelmente vai lhe deixar muito feliz. Nós cremos e aprendemos semana passada que quando nós semeamos, Deus nos devolve, mesmo que esse não seja o nosso fim específico, mas Deus é tão justo que Ele nos devolve. E eu creio que um tempo de grande colheita vai vir sobre essa igreja, porque tanto no período da manhã quanto no período da noite, separadamente, se nós pegássemos só uma das duas ofertas, já seria um valor superior, seria um valor maior do que qualquer valor já que essa igreja já ofertou. Amém? E melhor ainda, a nossa igreja, como igreja, também vai ser próspera, porque todo esse valor não vai ficar aqui. Todo esse valor vai ser ofertado novamente em missões. Então, como é bom saber que nós estamos congregando com irmãos e pessoas que entendem tão perfeitamente o princípio da semeadura, com pessoas tão generosas. E eu creio que grandes bênçãos dos céus vão ser derramados sobre a sua vida. Então saia desse lugar nessa noite feliz, alegre, contente, saltitante, e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Ótima semana a todos.